Será que não existe a proibição para fazer imagens de escultura no Novo Testamento? Quando questionamos os adventistas do sétimo dia que não existe a ordem para o mandamento do sábado no Novo Testamento, eles argumentam que também não existe a ordem para não fazermos imagens de escultura. E que, do mesmo modo, o mandamento do sábado não precisa estar explícito no Novo Testamento para sabermos que está em vigor. Mas será que esse argumento se sustenta? Bem, no Antigo Testamento, o termo no original hebraico para imagem de escultura é pesel, que significa estátua ou ídolo, e representava os deuses para aqueles povos que não conheciam ao Deus verdadeiro. Vejamos. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Isaías capítulo 42, versos 17. O Senhor nosso Deus proíbe a seu povo a confecção de ídolos. Vejamos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versos 3 e 4. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 26, verso 1. Maldito quem esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo fundido, obras de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio capítulo 27, versos 15. Vejamos alguns exemplos de ídolos no Antigo Testamento. Aserá, deusa dos cananeus. Moloque, deus dos amonitas. Dagon, deus dos filisteus. Quemós, deus dos moabitas. Marduque, deus dos babilônicos. Esses ídolos eram esculpidos em pedra, madeira ou metal. Vejamos. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Salmo 115, versos 4 a 9. Bem, o ídolo representa materialmente uma entidade espiritual ou divina. É um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais. A prática da idolatria é a forma de adoração e veneração a ídolos. O ídolo pode ser a representação de coisas materiais, como um homem, uma mulher, um animal e até corpos celestes. Vejamos. Para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus,
distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Deuteronômio capítulo 4, versos 16 a 19. E Deus abomina a idolatria. Vejamos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém nelas habita, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, a quem eles nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Todavia eu vos enviei persistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Jeremias capítulo 44, versos 2 a 5. Quando vamos para o Novo Testamento, vemos também a prática da idolatria. Vejamos um episódio quando Paulo está na cidade de Éfeso, que tinha como ídolo a deusa Ártemis, ou Diana. Leiamos. Naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives, chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento, e estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: Grande é a Diana dos Efésios! Atos capítulo 19, versos 23 a 28. Bem, no Novo Testamento, a tradução de Pessel, imagem de escultura, no original grego é eidolon, que significa ídolo. O Novo Testamento adverte para fugirmos da idolatria. Vejamos. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. 1 João capítulo 5, versos 21. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versos 14. O apóstolo Paulo confirma a ira de Deus com relação à idolatria. Leiamos. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 1, versos 21 a 25.
O Senhor Jesus, em Lucas 4, versos 8, diz que devemos adorar somente a Deus. O Novo Testamento deixa claro que os idólatras não herdarão o reino de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versos 10, Apocalipse capítulo 21, verso 8 e Apocalipse capítulo 22, versos 15. Quando a Bíblia usa o termo imagem de escultura e ídolo, está se falando da mesma coisa. São termos sinônimos. Prova disso é que algumas traduções traduzem em Êxodo 20, imagem de escultura por ídolo. Vejamos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não façam ídolos de prata, nem de ouro, para me representarem. Êxodo capítulo 20, versos 4 e 23. A imagem de escultura é a representação física do ídolo. Apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. O Novo Testamento amplia o conceito de idolatria, que é adorar tudo aquilo que não é Deus. Seja essa adoração feita a um falso Deus, à sua imagem, a uma pessoa, ao dinheiro, a qualquer outra coisa, material ou imaterial, que esteja sendo colocada no lugar de Deus. Quando os adventistas dizem que não existe a proibição para fazer imagem de escultura no Novo Testamento, isso não é verdade, pois o Novo Testamento fala do ídolo, que é ainda mais abrangente. A imagem de escultura nada mais é que a representação física do ídolo. Portanto, a tentativa de justificar a não existência da guarda do sábado no Novo Testamento com a não existência da proibição de fazer imagem de escultura não tem fundamento. É um argumento falacioso.